Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Elizabeth Mustafa e você está no canal que estuda História, Filosofia e Espiritualidade. Nós estamos estudando a simbologia do mito de Adão e Eva. E hoje nós vamos falar sobre o fluido cósmico universal que está descrito no mito de Adão e Eva, mas de maneira simbólica. Porque nós consideramos a Bíblia Sagrada a primeira revelação das leis de Deus, mas que está escrita ainda em metáforas, parábolas e também na linguagem onírica, que é a linguagem dos sonhos. E é por isso que agora nós voltamos este olhar para esta antiga tradição e trazemos para o mundo atual com uma nova roupagem, uma roupagem mais significativa, que traz profundos conhecimentos científicos. Vamos então ao nosso segundo vídeo sobre Adão e Eva, porque o primeiro nós falamos da simbologia e mostramos que em outras culturas também existem histórias similares sobre a criação dos primeiros seres. E hoje nós vamos falar dessa sutileza que existe dentro desta saga maravilhosa e profunda que é Adão e Eva. Sejam muito bem-vindos e se você gosta desse assunto, já compartilha, passa para seus amigos e também comenta para que a gente possa crescer juntos, porque longe de mim está encerrar a verdade sobre este assunto. Quando a gente vai ler a parte da criação, no livro Gênesis da Bíblia, nós nos deparamos com esse trecho. Deus fez o homem do pó da terra, que nos faz uma referência ao fluido cósmico universal, ou seja, o pó da terra, aquela substância mais sutil que existia no planeta, foi tratada para simbolizar o fluido cósmico, que é a substância elementar da qual todas as coisas são formadas sob a direção de Deus. Está aí uma metáfora belíssima que a gente vai trabalhar aqui agora. O fluido cósmico universal é um conceito que descreve a matéria-prima primordial que preenche todo o universo infinito, sendo a base para a criação de tudo que existe. É considerado uma espécie de plasma divino. Quer dizer que existe o fluido cósmico universal no universo inteiro e que ele é modificado de acordo com cada planeta. Então, quer dizer que existe um fluido cósmico da Terra. É por isso que é descrito como pó da Terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Que lindo o trecho da Bíblia. É tão lindo, é tão poético, toca tanto a nossa alma. O pó da terra, ou princípio vital, é a origem física do ser humano. Quando ele está falando aqui do pó da terra, ele já está se referindo ao princípio vital, ao fluido vital, que dá origem física ao ser humano. Então, quando Deus sopra na narina de Adão, ele está soprando ali o princípio vital, o princípio da vida, que é oriundo do fluido cósmico universal. E é assim que a Bíblia se refere ao ato pelo qual Deus concedeu a vida ao primeiro ser humano, transformando o corpo inanimado, formado do pó da terra, em uma alma vivente. E aí, o fluido vital é como uma substância que funciona como princípio vital, uma espécie de energia que opera nos corpos orgânicos e determina o fenômeno da vida. Temos então duas substâncias, o fluido cósmico e o fluido vital. Uma das modificações do fluido cósmico universal é o fluido vital, que é o princípio da vida, que cria todos os seres vivos e atua como força motriz dos corpos orgânicos. O fluido cósmico pode ser modificado, como foi modificado para
adentrar o planeta Terra, sendo assim o pó da Terra. E o fluido vital, quando Deus sopra nas narinas de Adão, é uma modificação desse fluido cósmico universal. Todos nós possuímos o fluido vital, porque nós recebemos ao nascer e ele vai nos acompanhar até o momento da morte, quando nós nos retiramos do corpo e aquele corpo sem fluido vital fica inanimado. Nós podemos adquirir, doar e renovar o fluido vital ao respirar ar puro, mantendo uma alimentação saudável, dormindo e repousando sempre que necessário, buscando viver em ambientes equilibrados, entrando em sintonia com pensamentos e emoções elevadas e, em especial, orar com fé. Podemos também doar o nosso fluido vital. Na doação magnética com passes, transmitindo o próprio fluido ou combinando com o fluido espiritual superior. Essa ação ajuda a reequilibrar centros vitais e repor as energias do receptor. Ocorre também naturalmente quando consolamos, abraçamos, cuidamos e desejamos o bem a alguém. E se temos afinidade emocional, é muito melhor. Então, eu vou ficando por aqui. Na próxima aulinha, nós vamos ver a continuação da interpretação sutil e científica da saga de Adão e Eva. Não percam os próximos vídeos e não se esqueça, antes de sair, curte, compartilhe e comenta. Até mais!